Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul, leitores e telespectadores do Top Media News. Hoje vamos tratar de um tema sensível, o câncer que mais mata homens no Brasil. Novembro Azul é o mês de conscientização contra o câncer de próstata. Nesse sábado teremos um evento especial para tratar da saúde do homem. Eu estou aqui com um dos coordenadores do evento, o médico Dr. Victor Rocha. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Vinícius. É uma alegria estar aqui, ainda mais falando de saúde, né? No Sim. cara a cara com o Vinícius Esquinelo. Hoje, gente, falar de saúde, não tem política, tem nada. E vamos falar, chega de preconceito, logo depois da nossa vinheta. Diretamente dos estúdios do Top Media News. Cara a cara com o Esquinelo. Doutor, novamente bem-vindo aqui, 7h20 da manhã. Tem que ser guerreiro para já estar aqui dando entrevista. Doutor, primeiro de tudo, o homem, esse preconceito, ele morre? Com certeza, Esquinelo. Nós estamos falando aqui, o Novembro Azul é exatamente um mês de uma campanha mundial de conscientização e combate ao câncer de próstata, que tirando o câncer de pele, é o câncer mais comum nos homens. O câncer de próstata é o que mais mata os homens. E a nossa maior arma é o diagnóstico precoce, ou seja, fazer a sua prevenção. E hoje a prevenção está muito fácil, né? Então a gente tem aí a oportunidade de fazer a consulta com o médico vai avaliar, vai fazer o exame clínico, depois vai fazer a solicitação do exame de sangue, que é o PSA. Geralmente a gente indica anual a partir dos 45 anos. Se tiver alguma alteração no exame do PSA, por exemplo, aí você encaminha o paciente para fazer uma ultrassonografia da próstata. Hoje você tem até a ultrassonografia via abdominal. Também tem a transretal, que é mais específica, mas também tem a via abdominal. Se essa próstata tiver aumentada ou com algum nódulo, aí esse paciente é encaminhado para uma biópsia de próstata. Então, assim, e a chance de cura quando a gente faz o diagnóstico de tumores no início são maiores do que 90%. Nossa. Então, assim, a gente quer, com essa prevenção, fazer exatamente o diagnóstico antes do paciente sentir alguma coisa, porque a gente sabe dos sintomas de um câncer avançado, né? Ele pode ter dificuldade para urinar, pode ter que acordar 5, 6 vezes no período da noite para poder urinar, chega lá, urina um pouquinho só, porque quando você ali já mostra que a próstata está inchada. Não significa que ele tendo sintomas urinários seja um câncer de próstata. Nós temos também achados benignos, desde uma prostatite, que é uma infecção, até uma hiperplasia benigna prostática, que é um achado benigno, que também pode causar esses sintomas urinários. Então é muito importante a gente se cuidar. Completou 45 anos, não estou sentindo nada. Tem que passar uma vez por ano no médico para fazer a sua prevenção do câncer de próstata. E nesse sábado, a Casa Rosa, que faz um trabalho importante na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, que é que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo, a gente também está começando uma ação agora, né, um projeto que vai ser o primeiro passo, agora vai ser no sábado, chamado Projeto Casa Azul, para fazer a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer que mais mata os homens, que é o câncer de próstata. Então, nesse sábado, vai ser lá na rua Apetubas, número 181, que é a sede da Casa Rosa. Então, rua Apetubas 181, no bairro Tijuca 2, bem pertinho ali do Comper e do terminal Aerorancho. Então, tem o terminal Aerorancho. Ponto de referência. É um ponto de referência. Então, tem o Comper ali, o Comper Tijuca, é uma quadra e meia para cima, então bem pertinho. Nós vamos estar com essa ação das 7 da manhã até ao meio-dia. É uma parceria junto com a SBT, junto com a Fumagros, para que a gente possa estar fazendo aí também, além do atendimento médico da equipe multiprofissional, também nós vamos ter assessoria jurídica com a equipe lá da Uniderp. Então, você tem os professores, você tem os acadêmicos, que vão dar as suas orientações jurídicas. Então, às vezes alguém tem alguma dúvida,
de alguma coisa, sobre divórcio, sobre Já inventário, aproveita sobre tudo. demanda judicial, ali vai ser o momento dessa ação. Ó, Rua Apetuba 181. 181. 181 ali perto do Comper Tijuca, ali do Terminal Aerorancho. Gente, fica atento. Tem uma frase antiga, eu quero talvez que o senhor fale se procede ou não tem problema nenhum. Que os mais velhos falam, né? Falam assim, bicho, quando você sente o câncer é que você já tá ferrado. Tem muito isso, você tem que ir, porque a gente tem o costume de ver uma doença quando a gente sente. Ah, agora eu comecei a ter uma dor, aí vai. O câncer é melhor quando você não está sentindo nada. Exatamente. Isso serve para todos. Então, por exemplo, para todos os tipos. Então, a gente faz, por exemplo, na saúde do homem e na saúde da mulher. A gente faz alguns rastreamentos. Por exemplo, todos os pacientes que chegam, a gente precisa avaliar a pressão, porque a hipertensão é uma doença silenciosa, mas que acomete quase 20% da população adulta. Que mata também. E que mata e que você também, no novembro, a gente precisa falar disso. Porque muitas vezes quem não está acostumado a medir a pressão sempre, descobre uma hipertensão, tem uma dorzinha de cabeça no fim da tarde, algum momento que eu passo estresse, fica uma dor aqui na nuca, passo mal, tem um desconforto, um mal-estar, então às vezes pode ser uma hipertensão, então é uma doença silenciosa. A gente precisa controlar a diabetes também, uma grande porcentagem da população adulta tem diabetes. A gente precisa sempre avaliar, pedir um hemograma para ver se não tem uma anemia, para ver se tem alguma alteração, uma glicose, que é um exame de glicemia, para poder ver se tem diabetes. Se tiver alterado, a gente pede aquele exame de sangue também, chamado hemoglobina glicada, que avalia a glicemia nos últimos 3 meses, para ver como que está a média da glicemia. E se tiver alguma alteração, começar o tratamento imediatamente, porque a diabetes pode levar a complicações sérias, inclusive doença renal, infarto, AVC, pode levar a amputações. Então, todos nós conhecemos alguém que tinha diabetes controlada e que perdeu, ficou cego, porque também leva a retinopatia diabética. Então, a gente precisa estar sempre acompanhando a nossa saúde como um todo. E a gente também, uma outra doença que é silenciosa, é o hipotireoidismo subclínico, que é quando a tireoide, é uma glândula, diminui a sua produção por algum motivo, uma tireoidite Hashimoto, alguma doença autoimune, diminui a sua produção. E aí o homem começa a ganhar peso, ou a mulher também, serve tanto para o homem quanto para a mulher. Começa a ganhar peso e não consegue, faz dieta, atividade física e ainda está ganhando peso. Aconteceu com o Ronaldinho, quando jogava, ficava com dificuldade de perder peso, ele tinha um hipotireoidismo. Então, esse hipotireoidismo precisa ser tratado. Existe, a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Além de levar a cansaço, indisposição, muitas vezes isso é uma questão hormonal da glândula da tireoide. E a gente também faz o PSA para os homens a partir dos 45 anos. E quando tem 50 anos ou mais, a gente pede o exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame tanto para os homens quanto para as mulheres, que é o rastreamento do câncer de cólon e de intestino. Então, se der positivo ali, a gente precisa fazer um exame chamado colonoscopia. É sempre melhor prevenir que remediar. Esse ditado é certo, né? A gente sabe que quando a gente vai avaliar custo-efetividade, para cada R$10 que a gente investe na prevenção, a gente economiza 100 na média e na alta complexidade. Então, se eu controlo a pressão, se eu controlo a diabetes, se eu controlo, faço o rastreamento do hipotireoidismo, do rastreamento do câncer de próstata através do PSA, da avaliação clínica, se a gente faz o rastreamento do câncer de cólon através do exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, se tiver alterado, vai para a colonoscopia. Então, é importante a gente fazer esses exames de maneira preventiva. No caso das mulheres, além disso, ainda tem o preventivo, tem tudo isso, menos um PSA, porque o PSA é só para os homens. Para as mulheres, a gente ainda tem o preventivo e a mamografia. Então, o preventivo deve ser feito anualmente a partir dos 25 anos para as mulheres, o preventivo do câncer do colo do útero, e a partir dos 40 anos a mamografia anual. Então, é importante tanto o homem quanto a mulher se cuidar. Em novembro,
né, a gente fala da prevenção. Então, quando eu falo da prevenção da saúde do homem, a gente tem que pensar na saúde do homem como um todo. Por exemplo, um fator de risco para infarto, AVC, doença cardiovascular é o fumo. Então, quem fuma, a gente precisa orientar o quanto antes parar de fumar. Por quê? Porque você está diminuindo o risco, né? Não só de doença cardiovascular, infarto, derrame, AVC, enfim, como, por exemplo, câncer de pulmão, boca, que é o principal fator de risco, por exemplo, câncer de boca, esôfago, laringe. Então, a gente precisa ter um cuidado como um todo. Também evitar bebidas alcoólicas, ou se tomar uma bebida alcoólica, diminuir, ou seja, isso é sempre importante. Além de orientar uma dieta saudável e atividade física regular. Eu estava estudando essa semana, antes de vir aqui, ontem, e eu vi um estudo que mostrou a importância da caminhada. A gente já sabe, desde pequeno, que o exercício físico aumenta a longevidade, mas uma coisa que chamou a atenção, Vinícius, que para os pacientes que eles investigaram lá, para os 25% que são sedentários, ou seja, que não fazem uma atividade física de maneira regular, para cada 1 hora de caminhada que eles faziam por dia, eles ganhavam 6 horas em tempo de vida. Longevidade. Então, se a gente for pensar numa semana, se a gente caminhar 1 hora por dia, durante 7 dias, 7 vezes 6, a gente ganha mais de um dia fazendo a nossa caminhada. E a caminhada, eles falaram lá do tempo. Lógico, quem está sedentário não pode começar caminhando 1 hora, 2 horas, mas começa com 15 minutos hoje, amanhã 20, depois da manhã 25. Quando você vê, você está caminhando 1 hora, 1 hora e meia, né, como atividade física regular. Como a gente sabe do benefício da musculação, por exemplo, para você ter um envelhecer saudável. E quando você faz, as pessoas que têm um hábito de vida saudáveis, elas vivem mais e com mais qualidade de vida. Então, eu acho que isso é muito importante a gente estar falando. Doutor, nesse evento no sábado, lá no Tijuca 2, o pessoal saber que às vezes o pessoal não sabe. Vai ter que pagar alguma coisa? Não. É uma ação, é uma parceria da Associação Beneficente Casa Rosa, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que vai disponibilizar a equipe médica e equipe multiprofissional, junto com a Fumagros, que é a fundação, né, que é a dona da SBT, né, nacional. Então, nós temos essa parceria com a Fumagros, também temos a parceria com a Uniderp, que vão os professores da Uniderp, junto com os acadêmicos, fazer orientação jurídica, para caso alguém tenha alguma necessidade de encaminhamento. Lá eles têm o núcleo de práticas jurídicas, ou seja, então, muitas vezes aquela pessoa que vai lá pedir uma informação é algo que se encaixa no padrão de atendimento do núcleo de prática jurídica. Nós tivemos uma ação no Nova Lima no mês passado, no Outubro Rosa, que foi muito importante, e a gente teve o conhecimento, né, desse, olha que trabalho espetacular lá que eles fazem. Eles levam os advogados que estão formando no último ano de direito, quer dizer, em novembro, o advogado que no 5º ano já está formado, já é advogado. Então, muitos deles até fizeram a OAB, estão só esperando pegar o canudo para ir lá só pegar a sua OAB. Então, é importante a população participar. Também nós vamos ter médico para atendimento, não só na saúde do homem, como também na saúde da mulher. Então, se alguém tiver algum exame, olha, tem um preventivo que deu alterado, estou com ultrassom, estou com mamografia, também é oportunidade de ir lá no nosso evento da prevenção, que é um mutirão da saúde. O foco principal é a saúde do homem, mas também a gente vai ter o Dr. Vitor Rocha atendendo lá, né, na saúde da mulher. Então a gente está muito satisfeito. Vai ter o Dr. Wagner atendendo na saúde do homem. Nós temos a equipe nossa multiprofissional toda da Casa Rosa que vai estar presente, a equipe da Fumagros, a Igreja Internacional da Graça também vai ter uma participação importante, um apoio, né? Claro. Doutor, na parte específica do câncer de próstata, o que vai ser oferecido lá? A gente vai ter exame de sangue, vai ter PSA, vai ter encaminhamento. Qual que vai ser? O cara chega lá, tem 45 anos, fala, doutor, eu nunca, não sei nem como é que faz, mas eu quero ver esse negócio da próstata. Como é que vai ser o encaminhamento para esse homem?
Então, esse homem vai passar por uma consulta médica. Então, o médico vai consultá-lo, vai medir a pressão, né, junto com a equipe multiprofissional, já vai medir a pressão, vai fazer uma avaliação clínica dele como um todo, vai focar no câncer de próstata, então ele já vai sair dali com o encaminhamento do seu exame de sangue já, sem ter que pagar nada. Então a gente sempre pensa na integralidade do cuidado. Não adianta nada a Casa Rosa disponibilizar uma ação e não resolver na integralidade do cuidado. Então, se esse paciente precisar fazer o PSA, vai ser disponibilizado para ele o exame de sangue do PSA. Se esse PSA vier alterado, ele vai ser encaminhado para a realização do ultrassom, avaliação do especialista. E se precisar fazer a biópsia também, a gente vai disponibilizar essa biópsia de próstata para esses pacientes que forem no evento de vai sábado. ter um pacote completo, caso necessário. A gente espera que não, viu, gente? A gente sempre espera que dê tudo certo, mas como o doutor disse, é melhor que, se de alguma alteração já puder fazer tudo, porque um grande problema que a gente tem, não só em Campo Grande, mas acho que na saúde brasileira, é o seguinte, doutor, o senhor me corrige se eu estiver errado. O cara vai lá num mutirão, ou vai numa ação, aí o cara sai com encaminhamento, ó, você tem que fazer o exame X. Aí vai lá no posto. Ah, mas ele tem um encaminhamento, ó. Você tem encaminhamento, agora você tem que marcar. Aí o cara chega no posto, ou em qualquer lugar da rede pública, ah tá, mas esse exame ele vai fazer daqui 4, 5 meses. Daqui 6 meses. Ah, mas aí se der alterado, ele vai conseguir um ultrassom daqui 2 anos. Esse projeto novo, está começando, embrionário, da Casa Azul, que a gente sabe que a Casa Rosa já é uma referência para a saúde da mulher da Casa Azul. Vai conseguir combater esse problema? Vai conseguir trabalhar essa demora desse processo até o cara saber se ele tem ou não um câncer, se é benigno ou se é maligno? Esse é o grande problema no Brasil. Quando eu fui no Congresso Brasileiro de Mastologia, né, a convite do presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, falar sobre a Casa Rosa, a primeira pergunta que eles me fizeram: como que você consegue realizar a integralidade do cuidado se no SUS, no Brasil todo, existe um gargalo que é justamente a biópsia? E, por exemplo, isso fazer uma analogia como que a gente fez na Casa Rosa, a gente vai fazer do mesmo modelo que a gente fez na Casa Rosa. A gente vai pensar na integralidade do cuidado. Então, na Casa Rosa, hoje, a paciente é encaminhada para o médico mastologista. A gente disponibiliza 480 vagas de consultas novas por mês na Casa Rosa. Ou seja, é uma oferta que é seguramente 3 vezes maior do que toda a rede de Campo Grande junto. E a diferença do nosso atendimento é que a gente pensa tudo na integralidade do cuidado. Se essa paciente precisar fazer uma mamografia, ela vai fazer. Se ela precisar fazer um ultrassom, ela já faz ali mesmo. E se precisar fazer uma biópsia, ela já faz lá, sem necessidade de novos encaminhamentos, entrar em novas filas do sistema de regulação. Por quê? Porque o serviço ele foi pensado na integralidade do cuidado. Quais são as necessidades de saúde de cada mulher que vai lá? A mesma coisa vai ser o projeto da Casa Azul. Então nós vamos fazer o quê? O paciente vai ser encaminhado para o médico. No caso aqui, a gente vai fazer uma ação de prevenção. Mas na Casa Azul, como a gente está pensando, ela vai ter o médico especialista, o urologista vai fazer o atendimento, vai consultar, com o ultrassom ao lado, com o exame de sangue no PSA ao lado, para que a gente possa fazer exatamente tudo até chegar ao diagnóstico. E se precisar fazer uma biópsia, já vai fazer a biópsia ali no serviço. Então não adianta eu disponibilizar um serviço fragmentado sem pensar em todas as necessidades de saúde daquele paciente. Então, na verdade, eu acabo criando um problema. A mesma coisa a gente vai, por exemplo, entrar na Casa Rosa com o atendimento de gastro. Tem um gargalo gigante aqui em Campo Grande. Tem mais de 4 anos de espera. E a gente está de maneira colaborativa. É uma questão de saúde. Então, a Casa Rosa ela sempre vai funcionar pensando quais são os gargalos que tem em Campo Grande e o que nós podemos ajudar e fazer melhor do que já está aí. Não estamos desprezando o que já tem aí no sistema. A gente sabe das dificuldades que tem o Sistema Único de Saúde. Os hospitais
deficitários em seus orçamentos, os gestores tendo que fazer ali pequenos milagres diariamente. Porque, por exemplo, a gente pega todos os hospitais, se a gente conversar com os diretores dos hospitais, eles estão deficitários. Por quê? Então, o poder público precisa garantir esse custo. Então, muitas vezes você tem um gargalo do que a gente tem aí pela frente. Então, a Casa Azul vai vir para contribuir na saúde do homem, ela vem com um formato inovador no modelo resolutivo, para contribuir para reduzir o quê? A mortalidade pelo câncer que mais mata os homens no país, que é o câncer de próstata. É nesse sentido que a gente quer atuar, não só também na prevenção do câncer de próstata, mas também combatendo aí, estimulando hábitos de vida saudáveis, que é o que a gente precisa fazer e estimular. Melhora lá na frente, né? Exatamente. Vamos parar, vamos descer essa estatística aí, pelo amor de Deus. Doutor, para finalizar, eu sei também que esse projeto a gente chama de Casa Rosa, mas já virou um grande guarda-chuva de projetos ali. Vai vir a Casa Azul, vai vir um projeto para gastro, que a gente sabe que a fila está em 4 anos, gente. 4 anos para fazer, muitas vezes, um exame de gastro em Campo Grande. Eu sei que também há projeto para as mães atípicas aqui, procede? Vinícius, na verdade, a gente acabou de passar numa campanha, a gente andou aí, fizemos mais de 140, quase 200 reuniões durante o período de pré-campanha e campanha eleitoral. E a gente viu nos bairros a dificuldade das mães numa avaliação do neuropediatra ou psiquiatra infantil em Campo Grande. Tanto é que ontem saiu nos jornais uma ação civil pública que obriga o município a ofertar mais vagas no atendimento da ala psiquiátrica. Então tem um gargalo enorme ainda que precisa ser avançado. A gente sabe que nos últimos 10 anos tem avançado, ampliado o serviço na área da psiquiatria no município de Campo Grande, mas ainda precisa avançar mais. Mas a questão da neuropediatria talvez seja um dos maiores gargalos que Campo Grande tem hoje. Seguramente tem mais de 6.000 crianças na fila de espera e a oferta de vagas é pouco mais de 50 ou 60 vagas por mês. Então são mais de 10 anos de espera por uma consulta com o neuropediatra. E a gente não pode ver essa situação, a gente vai, busca alternativas. E essa espera chegou a ser por 16 anos. Quando eu pedi a primeira estatística, a oferta de vagas eram 32 vagas por mês. Para 6.000 pacientes na fila, é só dividir. A gente vê quantos meses uma criança, eu sei que dava 16 anos. E a gente foi analisando isso, e o que mais nos chamou a atenção é que essas crianças, elas têm dificuldade de acesso ao laudo de doenças como autismo, TDAH, que a gente chama das crianças que têm um laudo por alguma doença neurodiversa ou o transtorno do espectro autista. Então é importante a gente falar que a gente precisa apoiar essas crianças. Por quê? Porque quando ela não tem o laudo, ela fica lá à margem de seus direitos. E quando ela passa por uma avaliação de uma equipe multiprofissional, com a psicóloga, o neuropsicóloga, que faz o atendimento, né? Geralmente são pelo menos 5 encontros, um com os pais, depois 3 avaliações em dias diferentes daquela criança, e depois um outro encontro com os pais para fornecer o laudo. Esse paciente ele precisa ir para um neuropediatra ou para o psiquiatra infantil para ter o laudo. E a partir daquele laudo, a gente encaminhar para o assistente social e para o advogado para garantia de direito daquelas crianças. Essa criança tem direito a auxílio, que a gente chama de, todo mundo conhece como LOAS, mas é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que garante um salário mínimo para aquela família por mês. Ele tem direito à escola mais perto da sua residência, ele tem direito ao professor auxiliar para poder ajudar no seu desenvolvimento, ele tem direito ao tratamento médico adequado, mas sem esse laudo ele não consegue. Prioridade em casa popular. Prioridade na casa da EMA, exatamente. Então, uma série de direitos. Se a mãe for comprar um veículo, ela tem direito ao desconto, né, de isenções, igual do igual de quando a pessoa, exatamente. E aí esses 6.000 crianças estão à margem da lei.
E aí a gente quer entender, hoje nós vamos ter uma visita lá no Juliano Varela, que faz um trabalho espetacular, começou o trabalho deles, dos pacientes com síndrome de Down, houve a necessidade de ampliação, e hoje eles também fazem esses laudos. A gente vai hoje fazer uma visita às 14 horas, para conhecer lá, depois na semana que vem, com a nossa equipe, a gente pretende fazer uma visita também na PAI, que são os 2 lugares que fazem esses laudos. Eu queria entender como é que é feito esse trabalho e o que a Casa Rosa pode ajudar a população, né? Não só de Campo Grande, mas do Mato Grosso do Sul, para que a gente garanta o direito dessas crianças. Eu vou ficar tranquilo na hora que a gente conseguir ampliar, dobrar, triplicar o acesso a essas crianças. E eu conversei na semana passada com 3 mães de crianças que eles chamaram de mães atípicas. 78% das mulheres ficam sozinhas. O parceiro, o marido, o esposo, ele separa dessa mulher em 2 anos. E larga. E a mãe fica sozinha ali, até com dificuldade, muitas vezes, de ter o seu trabalho. Então a gente precisa ajudar, a gente precisa fazer alguma coisa de maneira concreta. A gente sabe que não é a função do vereador, mas a Associação Beneficente Casa Rosa, que é uma instituição que está para atender a população e ver quais são os maiores gargalos e onde a gente pode ajudar nisso. Então a gente está pensando exatamente isso. É um projeto nosso para 2025 também. Mas eu vou falar um negócio para o senhor, não é função do vereador, mas é função de qualquer cidadão prezar o bem da sociedade. A gente tem que ter mais gente aí, ó, pensando no bem. Doutor, só quero que você novamente reforce o horário e o local do evento neste sábado, lá no Tijuca 2 de Saúde do Homem. Gente, sem preconceito, vamos lá se cuidar. Não é só câncer de próstata que é o câncer que mais mata. Você às vezes vai lá, vai descobrir que está com hipertiroidismo, vai descobrir que está com a pressão alta, e você está aí falando que está com um problema, cansaço. Na verdade, você está com a glicemia alta. Então vamos se cuidar de graça. Pô, só você pegar um ônibus, muitas vezes, se não é muito perto, muitas vezes você vai a pé. Doutor, local e horário para nós, por favor. Neste sábado, dia 23, das 7 às 12 horas, ou seja, no período da manhã, na rua Apetubas 181. Rua Apetubas 181, no bairro Tijuca 2. Bem próximo ali ao terminal Aerorancho, ao Comper Tijuca. É uma quadra e meia dali. Então fica fácil. E a gente vai estar lá para atender a população. Vai ter equipe médica, equipe multiprofissional, vão ter a equipe dos advogados da Unidep. E a gente vai estar com o nosso atendimento à população, não só para os homens, também para as mulheres. A gente também vai ter esse atendimento. Então é importante a gente orientar a população. Então, você é o nosso convidado neste sábado, dia 23, das 7 às 12 horas da manhã. Nós vamos ter uma ação da saúde do homem, que é uma ação em saúde, realizada pela Casa Rosa e pela Fumagros, com o apoio do SBT, da Igreja Internacional da Graça, com o apoio da população para atender os homens. Vai ser disponibilizado atendimentos médicos, também vai ter orientação por equipe multiprofissional e também orientação jurídica. Doutor, muito obrigado por estar conosco aqui, 7h20 da manhã. Uma alegria atendê-lo novamente. E, gente, uma dica, se você está vivo, vai! Exatamente. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui no Top Media News. Né? Eu queria deixar um abraço para o Marcos, para todos os trabalhadores aí do Top Media, pelo trabalho que vocês fazem, de grande relevância, não só para Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Te agradeço. E, gente, lembrar o seguinte para vocês, a vida é a maior dádiva que nós temos e nós só temos uma. Então, vamos cuidar de você, do seu pai, da sua mãe, da família. Vamos lá, rua Apetubas 181, se cuidar no sábado. Muito obrigado a todos. Nos vemos na próxima semana com Cara a Cara com Esquidelo. Um grande abraço.